Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, a paz do eterno Deus para todos os casais, para todas as famílias que se tornaram parceira do canal. Eu estendo também essa paz para você que me assiste pela primeira vez. Seja bem-vindo ao canal. Você esposa, você membro de uma família que está chegando agora ao canal, que as copiosas bênçãos do Altíssimo Deus possam estar sendo derramada sobre a tua vida conjugal, bem como também a tua vida familiar. Eu sou o pastor Ezequiel Pereira, trabalho na área de aconselhamento e palestra para casais, para família, para jovem. Também eu faço parte de uma comissão de pastor chamado CEADEMA, e nessa comissão de pastor existe também uma comissão da família, a qual nós também fazemos parte da comissão. E todo ano a comissão lança o devocional da família no mês de maio, porque o mês de maio é denominado o mês da família. Todo ano nós lançamos o devocional da família. Durante todo o mês de maio nós trazemos um devocional para abençoar o teu relacionamento conjugal, bem como o teu também relacionamento familiar. Este aqui é o devocional do ano de 2024. O tema é Família segundo a vontade de Deus. Esse é o tema principal do devocional. Porém, cada dia nós estaremos trazendo um tema diferente. Hoje, dia 1º de maio, o tema que nós estaremos a falar é a família na escola da oração. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você tem o costume de buscar a Deus em oração? Você tem o costume de reunir a família, reunir aí a tua esposa, o teu esposo e buscar a presença do Altíssimo Deus em oração? Você tem o costume, você casal, de buscar a Deus em oração, apresentando teus filhos diante da presença do Senhor, os teus projetos? Outra coisa muito importante que eu gostaria de perguntar para você: o que significa orar? Você sabe? Bem, eu creio que todos nós sabemos o que significa e como buscar a Deus em oração. Porém, eu gostaria de trazer aqui um conceito de oração. Oração é o meio que Deus proveu ao homem a fim de que este viesse estabelecer um relacionamento de comunhão contínua com Ele. Ou seja, através da oração você está se comunicando com Deus. Agora, existem vários tipos de orações. Por exemplo, existe a oração de súplica, onde você lança uma súplica diante do Senhor. Existe uma oração de intercessão, a que você está fazendo o esposo pela esposa, ou a esposa pelo esposo, ou os cônjuges pelos seus filhos, ou por algum projeto da família. E tem também a oração de ação de graça. É claro que existem outras maneiras de nós buscarmos a Deus, mas baseado na temática de hoje, que é a família na escola da oração, nós temos um versículo da palavra de Deus que se encontra em Lucas capítulo 11, verso 1, que diz assim: quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Olha a importância do desejo desse servo de Deus, desse discípulo de Jesus, na questão de que Jesus, o mestre, viesse ensinar eles a orar. Nós temos que entender algo muito importante que aqui o autor do devocional coloca. Os discípulos fizeram um pedido após verem o exemplo de Jesus. Jesus deu exemplo aos discípulos. A maioria das vezes, do tempo em que Jesus esteve no seu ministério, ele tirava momentos para buscar a Deus em oração, para buscar o Pai em oração, para que o Pai viesse direcionar aquilo que ele como filho deveria fazer. Temos que entender que mesmo Jesus sendo Deus, ele era 100% homem e precisava se fortalecer no poder do Espírito Santo, no poder do Pai, para fazer tudo aquilo que o Pai tinha determinado através dele. Nós sabemos também que o que Jesus ia fazer era uma das coisas mais importantes para a humanidade, que era sofrer
na mão dos pecadores, na mão daqueles que iriam perseguir Jesus, que perseguiram Jesus, morrer na cruz do Calvário, ser sepultado, ressuscitar no terceiro dia, para que nós pudéssemos ter a liberdade de adentrar no trono da graça, como nós temos agora, em oração. E Jesus precisava, mesmo sendo Filho de Deus, precisava buscar ao seu Pai em oração, para ter força para suportar todas as angústias, todas as tribulações, todos os momentos de dificuldade que ele teve que enfrentar como Filho de Deus para nos resgatar do lamaçal do pecado. Então a pergunta aqui é: Senhor, ensina-nos a orar. Ele estava aqui pedindo a Jesus que ensinasse a eles a orar. Ele foi um homem de oração. Nós sabemos que Jesus foi um homem de oração, que buscou a presença de Deus, era exemplo para os discípulos. Havia um desejo no coração dos seus discípulos, do mestre, de aprender sobre a vida de oração. Mesmo tendo tanto tempo com Jesus, mesmo também por algum momento ter visto Jesus orando, eles ainda assim tinham um desejo ardente dentro do coração de que o mestre ensinasse a ele a se direcionar ao Pai, a buscar o poder de Deus através da oração. E isso nós precisamos entender, que a família precisa buscar a Deus em oração em todo o tempo. Muitas famílias estão sendo destruídas porque não tem tempo para buscar a presença de Deus, não tem tempo para buscar ao Senhor Deus em oração. Nós observamos no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, ele diz: buscar-me-ei e me acharei quando me buscarem de todo o coração. Essa busca aqui não está somente em ler a palavra de Deus, em fazer a vontade de Deus, mas buscar a Deus em oração de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, porque nós, como seres humanos, nós somos imperfeitos e só iremos vencer as adversidades da vida, as tribulações da vida, através do poder da oração. Isaías, no capítulo 55, versículo 6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. O que acontece em muitas famílias é que estão buscando a Deus somente no momento em que as coisas piores estão acontecendo no seio da família. Os discípulos de Jesus sabiam da necessidade de estar constantemente buscando a presença de Deus. Agora aqui tem um ensinamento muito importante. Outro ensinamento maravilhoso e percebido quanto os discípulos tinha como um coração ensinável. Ou seja, nós temos que entender que eles queriam ser ensinados pelo próprio mestre como deveriam se apresentar ao Deus eterno. Uma pessoa ensinável é aquela que se submete e aprende, busca primordialmente ao ser ensinado por outra pessoa. Ou seja, uma pessoa que tem um desejo no coração de ser ensinado, ele busca conhecimento. Existem pessoas que são ensináveis, que não conseguem aprender da parte do Senhor, não conseguem receber conselho, mas os discípulos de Jesus queriam aprender como buscar a presença de Deus. Outra lição importante é que os discípulos fizeram o pedido certo. Qual é o pedido que você tem feito ao Senhor? O pedido que os discípulos fizeram a Jesus foi o pedido certo. Era buscar a Deus em oração. É que Jesus ensinasse eles a buscar a presença de Deus. Eu me lembro também aqui do pedido de Salomão, que ele pediu para Deus que desse a ele sabedoria. Por isso que foi um homem sábio na presença de Deus, porque ele não pediu destruição dos seus inimigos, ele não pediu posse financeira, ele não pediu que os seus inimigos fossem destruídos, não. Ele pediu sabedoria ao Senhor. O que é que você tem pedido a Deus? Você tem pedido a Deus somente na questão dos bens materiais ou tem pedido a Deus nas questões dos bens espirituais? Lembre-se que a sua família é o seu maior patrimônio. E como você é um pai de família, mãe de família, você tem uma responsabilidade não somente de dar educação, de dar alimento, de dar saúde, de dar o de vestir,
mas principalmente guiar espiritualmente a sua própria família. E isso só pode ser feito através do poder da oração. Muitas coisas na nossa vida só pode ser resolvida pelo poder da oração. E a família precisa buscar a Deus em oração. Desejavam aprender a orar. Era o desejo dos discípulos, era orar. Qual é o seu desejo? Você tem desejo de buscar a Deus em oração? Ou seus desejos estão voltados totalmente para os bens materiais? Como eu disse antes, muitas das vezes o servo de Deus quer buscar a Deus só quando as coisas, já o caldo está derramado, já está tudo destruído. Não! Mesmo que a sua família esteja passando bem, mesmo que no teu relacionamento conjugal e familiar esteja tudo bem, você deve buscar ao Senhor. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 18, versos 19 e 20. Também vos digo que se dois de vós concordar aqui na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Ou seja, quando você se une com a tua esposa para buscar a Deus em oração, pelo teu relacionamento conjugal, pela tua família, Deus se faz presente. Deus está aí no momento em que você está buscando a presença do Senhor. Por quê? Porque estão os dois lutando pelo relacionamento conjugal e pelo relacionamento familiar, para que tenha sucesso, felicidade em ambos. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Quem cuida da família é Deus que instituiu a família. Mas eu quero lhe dizer uma coisa importante. No livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, diz assim: e eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus não vai entrar na sua família se você não busca ele, se você não convidar ele, se você não chamar ele para entrar na tua casa. E isso você faz através do quê? Da oração, da meditação da palavra, do jejum e de uma vida devocional na presença de Deus. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.